Muito bem, nós estamos iniciando a 19ª sessão da disciplina Formação Institucional da Amazônia. Hoje é dia 15 de março de 2021 e nós estamos tendo o privilégio de receber como convidado o professor André Cutrim Carvalho, a quem eu agradeço imensamente a generosidade de poder dispor de uma agenda que é extremamente concorrida para estar participando conosco aqui. Professor André, para quem não conhece, ele é formado em economia, ele tem mestrado em economia pela Universidade Estadual de São Paulo e tem doutorado em economia pela Universidade Estadual de Campinas. Bom, ele tem um currículo extremamente vasto, vocês podem depois pesquisar o currículo dele. Ele já tem pós-doutorado, ele é uma pessoa que tem trabalhado bastante com a questão do desenvolvimento da Amazônia, é professor do Núcleo de Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará, em nível de pós-graduação, tem elaborado brilhantes trabalhos em relação ao desenvolvimento da Amazônia, e certamente, de posto que vocês leram do material que nós encaminhamos, além da tese de doutorado dele, mais 2 artigos dele, eu tenho certeza que vocês já têm um pouco a noção do naipe, do pesquisador que nós estamos recebendo hoje à noite. Professor André, nós queremos agradecer o senhor imensamente por o senhor ter aceito o convite. Essa é uma turma do mestrado em gestão pública do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, do NAIA. É uma turma multidisciplinar, então você tem aqui pessoas de várias formações. Nós trabalhamos com 2 linhas dentro do programa, uma linha de organização pública e uma linha de gestão pública municipal, e certamente os discentes estão ansiosos aqui para ver a sua apresentação, para lhe ouvir e compartilhar um pouco mais das inquietudes em relação ao desenvolvimento da Amazônia. Você tem total liberdade para conduzir a aula e, na medida que você achar interessante também, você pode interagir com os alunos na medida que você achar conveniente. Muito obrigado. Em primeiro lugar, boa noite, turma, boa noite, professor Eduardo. É uma honra poder participar desse momento aqui com vocês, com alguns colegas. Eu vi aqui por alto, né? Acho que tem um colega que foi meu contemporâneo de especialização, o Alisson. Não sei se é o Alisson que estudou comigo lá no Núcleo de Meio Ambiente. E que bom, fico muito satisfeito de ter aqui presente, junto a mim, junto ao professor Eduardo, uma turma tão vasta, tão interdisciplinar, e num momento tão importante, não só do Brasil, mas fundamentalmente da Amazônia. Então, eu que me sinto privilegiado de poder participar desse momento junto com vocês. Espero poder contribuir de alguma forma com a discussão, porque é algo muito complexo, mas também muito prazeroso de ser estudado. E também fico muito satisfeito porque são nesses momentos que a gente precisa não só externar nossas opiniões, as nossas convicções enquanto professor, enquanto pesquisador, mas também como alguém dentro da academia, representante da sociedade civil organizada, que precisa exercer um papel ativo no combate a esses tiozões do WhatsApp, os tiozões das fake news, como a gente tem visto muito pelas redes sociais. Então, é uma condição muito importante de estarmos nesse momento, não só dialogando, não só conversando, mas fundamentalmente debatendo, certo? Eu vou procurar colocar aqui algumas ideias, algumas concepções, e se vocês se sentirem com alguma dúvida, alguma coisa a ser questionada,
pode levantar a mão, pode me chamar, pode pedir para eu ir mais devagar, que não tem problema não. Tá bom, turma? Então, sintam-se à vontade. Se no final da apresentação, se ao final da apresentação vocês preferirem reunir as suas perguntas, as suas dúvidas, os seus questionamentos, provocações do bom sentido, não tem problema também, tá bom? Fiquem à vontade. Acho que por esse meio é até melhor, porque a gente não quebra a linha de raciocínio, certo? Que às vezes a gente engrena a segunda, terceira marcha e, de repente, para e volta, mas sinta-se à vontade. Eu estou vendo aqui que tem uma turma extensa, né? Assim, tem mais de 20 alunos, isso é muito bom. Então, vamos lá. Bom, eu geralmente preparo um material específico para tratar desse assunto. Por que eu digo geralmente? Porque de uns tempos para cá, a discussão do desmatamento, da expansão da fronteira e as suas mais variadas perspectivas, elas também mudaram, foram alteradas. Então, o que aconteceu, o que está acontecendo agora é muito diferente do que aconteceu alguns anos atrás. Por isso que eu coloco dinâmica de desmatamento, certo? Eu tenho observado alguns colegas começarem o seu ponto de partida para análise, compreensão dos problemas da Amazônia, muito centrado naquele momento. Quer dizer, se coloca o fenômeno do desmatamento, certas problemáticas, como se tivesse acontecido da noite para o dia. E a gente sabe que existe um ponto histórico que levou a tudo isso, ou que está levando a tudo isso. Essa mácula persistente na Amazônia não começou agora. É algo secular, talvez. Mas tem alguns indícios, alguns pontos de partida que eu sempre gosto de enfatizar. Então, feita essa breve introdução, a gente pode avançar em alguns pontos, em algumas informações iniciais que eu acredito que sejam de extrema importância. Bom, em primeiro lugar... A apresentação saiu da visão, professor. É proposital. Eu vou e volto. Não se preocupe. Tá bom? Eu vou e volto. Vou colocar aqui algumas imagens, porque eu prefiro... O ideal seria ver você. Mas eu compreendo que com as câmeras fechadas, isso melhora o streaming, né, da aula. Então, até peço, por favor, que vocês fechem as câmeras, desliguem o áudio, por favor. Então, o primeiro aspecto que a gente precisa entender é que existe uma herança histórica de envolvimento, não só dos problemas em torno do desmatamento, mas sim da sua expansão. E por quê? Porque, via de regra, existem fatores internos, que eu chamaria de fatores nacionais, e fatores externos, que eu chamaria de internacionais. Esses fatores, colocados na balança, moldaram a história da formação econômica regional da Amazônia. Porque nele você tem fatores econômicos, fatores sociais. Na época onde o fenômeno do desmatamento teve o seu start, os tais fenômenos ambientais não eram estudados. Mas olhando para esse cenário, nos dias de hoje,
a gente pode dizer, sim, que dentro dessa dinâmica de fatores externos e internos, existiu também as condicionantes ambientais. Então, você tem, primeiro, essa série de fatores que fazem parte junto de uma conjuntura que nos permite analisar não só a forma que se deu o processo de expansão da fronteira na Amazônia, mas também as suas características. Isso só foi possível porque esse ambiente, essa formação ocorre dentro do modo social de produção hegemônico na Amazônia, que é o modo de produção capitalista. Então, imaginem vocês, o Brasil é um país de dimensões continentais. E na Amazônia, você tem não uma Amazônia no sentido singular, mas como o professor Otávio do Canto, numa fala, Amazônias, certo? Então, se o Brasil é um país de dimensões continentais, a Amazônia, ela possui várias particularidades, várias camadas, várias institucionalidades que, com o passar do tempo, até pelo seu caráter histórico, dentro desse modo social de produção capitalista, ser periférico, ficou em segundo plano. Então, quando se passa a enxergar a Amazônia nesse contexto, muitos desses players envolvidos olham o primeiro fator, se não o aspecto mais importante da cobiça pela Amazônia, ou dessas Amazônias no plural, que é o quê? Terra. Uma quantidade absurda de terras agricultáveis. Nós não estamos falando de 2021, nós estamos falando de década de 40, década de 50, mas o ponto de partida mesmo, década de 60. Então, aquele ambiente, esse ambiente de formação de uma institucionalidade dentro da Amazônia, ou dessas Amazônias, foi um ambiente que, por mais que você tivesse certas regras do jogo, que o próprio Estado brasileiro, no afã de buscar uma ocupação, determinou alguns mecanismos, por mais que você tivesse isso, você tinha pouca força para fazer valer essas regras do jogo. Então, você acaba entrando quase que num estado de conflagração, porque nessa região onde você tinha terras abundantes, agricultáveis, onde muita gente queria vir, muita gente queria ter uma terra, queria ter uma casa, foi o espaço necessário para que esse projeto, esse pseudo-capitalismo existente aqui, formasse também o quê? Essas estruturas pertencentes a essas oligarquias agrárias que passaram a ocupar aqui a Amazônia. Uma imensa, uma área de fronteira gigante. Então, daí você tem o primeiro player envolvido nesse processo, que hoje a gente chama de agrobusiness, que a gente chama de agronegócio, mas que na época foi o setor agropecuário, dando os primeiros passos. Mas tudo isso precisa ser olhado, e é aí que a gente vai entrar numa discussão muito
importante. Porque, a rigor, gente, a rigor, o que a gente aprende nas nossas aulas de geografia básica, lá do ensino médio, ensino básico, ensino fundamental? A gente aprende, primeiro, um conceito muito simples de fronteira. Aquele que diz que a fronteira é uma região limítrofe, uma região que estabelece uma espécie de limite de um espaço com o outro. Essa é a noção básica de fronteira que a gente aprende. Mas ela não é, em hipótese alguma, a noção que a gente precisa ter em mãos como arcabouço teórico, como arcabouço histórico, para entender essa dinâmica de expansão da fronteira. Por quê? Porque a fronteira, nessas condições, ela é muito mais do que um limite. Ela transcende essa definição. Ela pode ser vista, como eu vou mostrar para vocês, como uma sociedade em processo de formação ou de construção. Ela pode ser vista também como uma possibilidade de você ter o que a gente chama de democracia. E por quê? Existem alguns pesquisadores, tanto brasileiros quanto de fora, que buscaram compreender essa noção de fronteira, excluir essa visão mais reducionista do que é fronteira. Um dos primeiros autores que eu, inclusive, uso no meu artigo é o Frederick Jackson Turner. O Turner foi um historiador muito à frente do seu tempo. Por quê? Porque, naquele período, os historiadores, de forma geral, estavam presos à compreensão do desenvolvimento dos Estados Unidos pela visão do Sul, escravista, e pelo Norte, industrializado. Pela visão de um período pós-Guerra da Secessão, pela uma visão onde se tentava criar alguma espécie de antídoto para não só estancar os resquícios da secessão, da guerra civil nos Estados Unidos, mas também para elaborar um projeto de desenvolvimento para os Estados Unidos. E o Turner dizia que a fronteira é um processo geral de evolução. Por isso, para compreender essa evolução, você tinha que estudar as sociedades pertencentes a essa fronteira. Até porque, como o próprio Turner diz, as concepções de história são quase tão numerosas quanto aos homens que escrevem sobre história. Então, não bastava você ficar preso à compreensão do que aconteceu no Sul e ao Norte, o que aconteceu no Norte. Foi aí que o Turner entrou. Turner buscou compreender o processo de expansão da fronteira de outros países, olhou o que estava acontecendo na Rússia, mas, pós-Guerra da Secessão, ele passou a dar uma importância maior para esse processo de expansão da fronteira no Oeste. Por quê?
Porque lá, a visão de fronteira estava muito presa a esse entendimento aqui. Olha, o Oeste é a região que faz fronteira com tal lugar, a divisa com tal lugar, mas é uma região desprovida de qualquer valor econômico, desprovida de qualquer possibilidade de crescimento. E aí o Turner passou a questionar essa análise. Primeiro, quando o Lincoln passa a enxergar que o remédio para combater qualquer nova revolta, uma insurgência separatista, seria olhar para a própria União, para a própria federação, o próprio país. Então, naquele momento, o Lincoln institucionaliza, ou seja, através de uma série de leis, institucionaliza para iniciar um processo de ocupação da fronteira do Oeste. Ele institucionaliza o que a gente chama de Lei do Homestead. A Lei do Homestead tinha basicamente, primeiro, ocupar a fronteira. Primeiro plano, vamos ocupar a fronteira. Segundo, constituir essa ideia que o Turner defende no seu trabalho, uma sociedade em construção. Mas o grande objetivo nesse processo de ocupação da fronteira foi buscar promover a democracia nos Estados Unidos. Por quê? Porque quando se institucionalizou a Lei do Homestead, o que eles fizeram? A ocupação nos Estados Unidos se deu de uma forma muito simples. Bastava uma família de 3, 4 pessoas ir para lá, para essa região, e vamos dizer assim, vamos considerar uma gleba, vou considerar aqui esse quadrante de alguns poucos metros. Mas o que eles fizeram? A lei era muito clara, ela não deu brecha para qualquer interpretação contrária. Então, a família ia para lá, ocupava essa gleba, ocupava esse espaço, e ao final do dia, o que bastava, o que determinava essa ocupação, o recebimento, o retorno dela, o que a gente chama no capitalismo de regimes de direitos de propriedade privada capitalista, é o recebimento do título de proprietário da terra. Então, essas famílias, não só de outros países, mas do próprio Estados Unidos, passaram a ocupar. E recebiam, ao final, o seu título. Olha, aqui, a partir de agora, você é dono dessa terra. E, com isso, você pôde exercer essa ideia de constituição de democracia. Por quê? Porque dentro dessa perspectiva de conquista de territórios, olhando para uma visão mais demográfica, você teve também
essa marcha para o oeste dos Estados Unidos como uma forma de ocupar socialmente e economicamente a fronteira de lá. E aí você teve, por fim, a formação de uma nação-continente norte-americana. Porque não se pensava em desenvolver o sul apenas, o norte apenas. Você agora tinha uma terceira via. Mas o fundamental disso foi o quê? A construção de uma identidade cultural e, fundamentalmente, a constituição das instituições nos Estados Unidos. Isso foi de extrema importância, porque, além de você ter, dentro da história, visto a evolução dessas instituições sociais e econômicas, e políticas também, você consegue observar o quê? O crescimento do nacionalismo do povo norte-americano e a evolução dessas instituições aconteceram por conta da fronteira. É isso que pouca gente percebe. A fronteira teve esse papel por lá. Mas agora vamos falar do nosso país. Vamos falar da Amazônia. O Brasil, ele fez algo muito parecido com isso aqui. Eu diria quase que um Ctrl-C, Ctrl-V, institucionalmente falando. Porque o Brasil pegou a lei do Homestead e fez uma adaptação para cá, que foi a lei de terras, 1805, é isso? 1805, 1808. Só que aí entra em cena os dois autores, pesquisadores, professores que têm estudado a fronteira como poucos, que é o José de Souza Martins e o Otávio Guilherme Velho. Disseram assim, olha, tudo bem nós compreendermos que a fronteira pode ser também uma sociedade em construção, como o Turner defende. Ela pode ser também vista como elo de evolução das instituições, desse ambiente institucional e, consequentemente, da democracia. Mas nós não estamos falando dos Estados Unidos, não estamos falando do Oeste. Nós estamos falando da Amazônia, nós estamos falando do Brasil. E os atores, os players envolvidos, são, até hoje, completamente diferentes de qualquer processo evolutivo institucional dentro da fronteira de outros países. Berta Becker também. E aí que entra o grande problema do Brasil. Né? O grande problema dessa institucionalidade. Eu vou aqui pegar pegar aqui a imagem e mostrar para vocês. No Brasil, diferentemente do que aconteceu na lei do Homestead, onde você tinha a propriedade da terra, você tinha os regimes de direitos de propriedade privada capitalista sendo respeitados de alguma forma, ali você tinha uma lei que estimulou a colonização, seja ela dirigida, ou seja, o Estado cria os mecanismos para você migrar para lá, seja espontânea, olha, vamos para lá, vamos para o Oeste, ali tem uma boa perspectiva da gente lucrar, da gente ter uma terra, da gente ter uma propriedade para chamar de nós, né? Lá você teve todos esses elementos que forneceram as condicionantes legais e institucionais para fazer esse avanço, para expandir a borda da fronteira.
Mas nós estamos falando do Brasil, certo? Da Amazônia. O Roberto Campos, então o livro dele ali eu usei muito, ele estabelece como marco de ocupação dessa fronteira o que a gente chama de Operação Amazônia. Para o Roberto Campos, muito mais do que um conjunto de leis, de decretos, de estruturas administrativas que vieram na esteira da Operação Amazônia, esses elementos serviram como uma espécie de mecanismo para institucionalizar a federalização da região. Por quê? Porque primeiro veio a Amazônia Legal, que até então não havia sido criada, não havia sido pensada, foi um produto claro dessa federalização institucional, que define bem a competência de quem, para onde vai o quê, conjunto de estados. Mas por trás disso, você teve o quê, gente? Você teve, de uma só vez, um mecanismo que serviu de suporte para esse capitalismo mais moderno que aqui se instalaria. Por quê? A Operação Amazônia permitiu a criação, sim, da Amazônia Legal, através desses conjuntos de leis, mas também permitiu a criação do quê? A substituição da Espévia pela Sudã, depois o BASA, a criação do BASA, e posteriormente, um INCRA. Então, com isso, você reúne, de uma só vez, todos os elementos para exercer um processo de ocupação organizado, estruturado. O elemento gestor, por assim dizer, a Sudã, fornecendo os projetos, editais, te incentivando as famílias a virem para cá. O BASA, que seria o braço financeiro para essa ocupação, através dos incentivos fiscais. E o INCRA, que serviria, e serviu no começo, né? Serviu no começo, tem uma base de dados muito sólida sobre isso, serviu no começo para organizar essa ocupação no agrário da Amazônia, em especial no estado do Pará. Então, meu amigo, aí você tem todos os elementos institucionais para respaldar um processo de melhoria econômica na Amazônia ou nas Amazônias, como o caso, por exemplo, da Zona Franca de Manaus. Porém, nestas circunstâncias, mesmo que você tivesse todo esse aparato de leis, de decretos, ainda assim persistia um problema. O problema é como organizar esse espaço em uma região tão complicada, de difícil acesso, e que, por mais que você tivesse o braço do Estado brasileiro, notadamente do regime militar, esse braço não alcançava essas regiões mais afastadas. E aí você tem um processo de expansão da fronteira, ela vai aumentando, mas é aí que entra todos os problemas que o José de Souza Martins, o Otávio Quilher Velho, o Berta Berger falam. A Amazônia é diferente.
muito diferente. E, de fato, é um animal muito distinto de todos os outros demais. Porque, por mais que você tivesse esse conjunto institucional para exercer uma ocupação na Amazônia, você não tinha os mecanismos para fazer valer as regras do jogo, como o Douglas North fala. E com isso, olha só o que é interessante, o que acontece. Você tem, num só ambiente, o dito capitalismo moderno, para a época, né? Capital industrial, capital financeiro, bancos vindo para cá, indústrias vindo para cá, mas você tinha também algo que o Marx chama de acumulação primitiva de capital. Que é o quê? A perseguição, a expropriação de terras, o assassinato, os muitos que ocorreram, sobretudo desses players desprovidos de qualquer tipo de influência política. Então, você tem, de um lado, gravitando em torno da fronteira o agronegócio, o setor agropecuário, porque muitos dos projetos financiados pelo BASA, que vinham da Sudã, eram projetos agropecuários, eram projetos onde você tinha que exercer uma pecuária de corte. E qual é o problema da pecuária de corte? Porque o problema maior dela é que ela precisa de áreas muito extensas, grandes áreas. Então, automaticamente, você precisa derrubar muita floresta. E naquela época, a gente está falando de década de 60, década de 70, você não tinha nenhum comprometimento com causas sustentáveis, com causas ambientais. Logo, com esse espaço aberto, você tem o setor agropecuário, as elites agrárias fundiárias, os migrantes, os poceiros, as famílias, enfim, uma série de atores que vieram para cá em busca daquilo que o Tanner chamaria de sociedade em construção, ou daquilo que ele está chamando de democracia. Mas olha só o quanto isso ele caminhou sempre numa linha muito tênue. Quando a Operação Amazônia começa a funcionar, esse processo de expansão da fronteira carregou consigo não só os motivos econômicos para a sua ocupação, mas também, como eu falei antes, motivos políticos, motivos sociais. Então, cada um queria, de alguma forma, ocupar esse espaço. E o que a lei de terras, infelizmente, não forneceu de forma adequada foi esse aspecto jurídico, institucional, talvez, de segurança na ocupação. Porque, a rigor, o que o Estado fazia era te dar o espaço para você explorar, mas você ficava cativo à terra, você ficava preso à terra. Você podia passar anos e anos explorando aquele espaço, que mesmo assim não havia uma segurança jurídica institucional que o Estado te forneceria o título de proprietário da terra.
principalmente para esses players mais humildes, mais pobres. Então, nestas circunstâncias, aconteceu o que o José de Souza Martins observou. Você tinha, de um lado, né, as famílias, os migrantes, as pessoas de baixa renda, que queriam ocupar, que queriam vir para cá, para a Amazônia, mas, do outro lado da mão, você tinha o quê? Esse capitalismo que estava se formando aqui, as indústrias, os bancos, as outras atividades que queriam dar o seu start, não só no processo de ocupação, mas de expansão através das suas filiais na Amazônia. Então, essas zonas, essas áreas de fronteira, elas passaram a se transformar também em zonas de ocupação, tanto de forma espontânea, como influenciadas diretamente pelo Estado brasileiro. E aí entra nesse ponto que eu quero compartilhar com vocês, certo? O professor Eduardo havia comentado no início dessas minhas formações, e eu sou um cara que gosto muito de estudar, de estar por dentro das coisas, me informar. Então, assim, essas informações que eu estou colocando agora, muitas delas são de acesso livre, mas da forma que elas estão colocadas, esse tratamento de qualidade ganhou quando eu tive acesso e pude alterar, melhorar o layout. Por quê? Porque são informações, são imagens do trabalho de dissertação de mestrado que eu estou desenvolvendo, onde o título dessa dissertação, por coincidência, fala do processo de expansão da fronteira a partir da Operação Amazônia. É uma dissertação de mestrado que eu estou desenvolvendo pelo programa de História da Universidade Federal do Pará. Então, essas informações aqui que eu estou colocando, vocês estão enxergando aqui, né, gente? Não, professor. Não, Ainda não. Atração não. Essas informações que eu estou colocando, elas foram retiradas do álbum da Operação Amazônia. A gente encontra essas informações na biblioteca da Sudam. Só que o que acontece? Aí, a título de curiosidade, né? Isso foi até uma colega lá do curso, a Raissa, que me informou. No ápice, né, daqueles problemas todos em torno de corrupção da Sudam, os materiais foram levados pela Polícia Federal. Então, o álbum da Operação Amazônia, por exemplo, foi um desses materiais. Tanto é que a versão que você consegue agora é a versão que está escaneada, inclusive numa boa qualidade. Então, o que eu fiz? Eu peguei essas informações, esses materiais, para melhorar a qualidade da discussão em torno do processo de ocupação da Amazônia, sobretudo a partir da Operação Amazônia. Então, se nós pegarmos aqui, olha, essa é uma carta oficial, né, do Alacide Silva Nunes, 1967, certo? Falando da Operação Amazônia. Você está aqui, colocando a integração da Amazônia no esquema desenvolvimentista do país vai, pouco a pouco, sendo feita através de uma conjunção de esforços que envolve os poderes civil e militar. O esforço e o patriotismo de todos aqueles que amam sua terra e querem vê-la forte e pujante,
despertando para a era do progresso, não ficam, felizmente, sem o decidido apoio e o incentivo realista dos amazonidas dignos desse nome. Então, sempre quando se fala desse período, dessa discussão sobre o processo de ocupação da Amazônia, se fala também de motivações geopolíticas, estratégias militares, né? Sempre se evoca uma questão ufanista em torno dessa pseudo-preocupação. Mas, por meio do álbum da Operação Amazônia, fica muito claro que o Estado brasileiro queria, sim, trazer para cá esse modelo desenvolvimentista e, acima de tudo, fomentar uma ocupação em termos industriais através dos incentivos fiscais financeiros. Então, esse, por exemplo, é uma das figuras que a gente encontra no álbum da Operação Amazônia. Aqui já é um outro, onde você tem um claro convite, certo? Para esses investidores estrangeiros e nacionais. Lembra que eu falei lá do início de fatores internos e externos? Então, você tem aqui, olha, o assunto investimentos. A mensagem: prezado compatriota, venha investir na Amazônia. Nossas terras são férteis e tudo nelas é abundante. Leis federais, estaduais e municipais oferecem ao homem de empresa brasileiro condições altamente favoráveis para participar do programa de aceleração do desenvolvimento da região amazônica. Aí, olha só, o que a gente pode ver daí? A existência, a importância, na verdade, da federalização institucional da região. Por quê? Porque qualquer capitalismo mais avançado que seja, você precisa criar as condicionantes para que o investidor se sinta seguro de investir, de gastar. Você precisa incitar o que, nos termos do John Maynard Keynes, a gente chama de animal spirit. E foi essa tentativa, através da Operação Amazônia, que se tentou buscar isso. Então, você está aqui dando um respaldo para esses investidores através do quê? Sudã, BASA, Operação Amazônia, venham para cá. Os incentivos fiscais financeiros estão aqui para quem quiser. Venham e vocês vão sair ganhando com isso. Então, nesse ponto, a característica da Operação Amazônia foi alcançada, de você ter essa segurança institucional. Mas, à medida que os esforços para atrair esses investidores foram aumentando, também vieram as dúvidas. Porque quando muitos desses investidores perguntavam do que se tratava a Operação Amazônia, mas o que é, afinal? Existe uma série de indícios aqui dos materiais que eu coletei, muitos deles que os próprios policymakers da época não sabiam, os gestores nem sabiam o que estavam fazendo. A principal característica era o quê? Ocupar. Ocupar, e você tem que derrubar. Derrubar floresta. Por isso, a pecuária de corte foi nomeada como, vamos dizer assim, o carro-chefe desse processo de expansão. Então, tem outras coisas aqui muito interessantes. Você vê aqui a pecuária, o crédito tomado pelo BASA, a pecuária, um valor significativo,
se comparado com outras atividades, certo? Esse é um outro ponto que eu acho muito legal de mostrar do álbum da Operação Amazônia, que tem como característica o que a gente chama, né, de política de valorização econômica da região. Se nós pegarmos essa parte aqui, eu não sei se vocês estão enxergando, toda essa carta escrita tem, sim, uma motivação econômica, mas uma tentativa de colocar uma espécie de planejamento para a região, para a ocupação. Ainda que você não tivesse os elementos necessários para a geração de uma infraestrutura física e social. Porém, você tinha aqui um projeto alinhado ao modelo desenvolvimentista, mas que tinha uma base centrada, uma preocupação, talvez, de exercer uma orientação mais planejada, fora as outras motivações políticas, partidárias, do próprio regime, que a gente encontra até aqui nesse trecho, olha. Ó, vem aqui. Assim, de certo modo, estaremos contribuindo para a não internacionalização demográfica da Amazônia brasileira, o que é uma contradição total. Porque nesse período da Operação Amazônia, nós tivemos muitas empresas estrangeiras, e eu vou mostrar aqui para vocês, bancos que vieram para cá. Bancos de grande porte, empresas de grande porte, Toyota, Mitsubishi, Barclays Bank. Então, contradiz o que estava aqui. Mas por quê? Quando o planejamento foi feito, não se imaginou, ou pelo menos os policymakers da época, não imaginaram que viriam para cá também o capital estrangeiro para fazer esse contraponto. Isso que é o interessante da gente observar na Amazônia. Aí tem aqui umas outras informações que, assim que terminar a minha dissertação, vocês terão acesso a essas informações, né? Mas o que eu quero mostrar mesmo... deixa eu ver aqui... o número de empresas que vieram para cá. Está aqui, ó. Achei, eu tinha colocado. Olha só, gente. Nós pegamos essa tabela, é a lista de empresas estrangeiras e terras compradas com os incentivos fiscais financeiros da Sudã, 66 e 74. Então, você vê aqui, olha, Volks, Liqufarm, que mais aqui? Barclays Bank, certo? Toyota, Mitsubishi, aqui, ó, Toyota, Mitsubishi Yakult, Singer. Ou seja, você tem aqui empresas que atuaram no setor agropecuário, mas também que tentaram, de alguma forma, buscar industrializar a região, trazer outros elementos para esse processo de evolução institucional da fronteira na Amazônia. Então, você tem aqui, olha, um conjunto de países que fizeram esse contraponto, inclusive com que os policymakers da época pensaram. Portanto, houve, sim, uma internacionalização da fronteira. Talvez não nos termos que um dia esses gestores imaginaram. Até porque não houve verticalização nenhuma. Mas você teve empresas de grande porte que vieram para cá. Bom,
Se passaram, né, uma série de outras dinâmicas em curso, até chegar o momento atual da discussão do desmatamento. Naquele período, a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com a floresta dessas Amazônias, era uma preocupação quase que inexistente. Você tinha vários motivos para isso. O Estado brasileiro foi muito claro no seu processo de planejamento, certo? Mas a pecuária, no momento que ela é nomeada como carro-chefe desse processo de ocupação, ela passa a se transformar dentro dessa expansão da fronteira. E de que forma? Porque se antes a derrubada da floresta pela pecuária era feita de forma manual, né? Quais são os caminhos básicos da derrubada da floresta? Você tem lá o madeireiro, corta as árvores do terreno, a terra é queimada, né? Você tem a limpeza e tem o preparo, uma área é reservada para a pecuária e a outra para algum tipo de agricultura. Esse é o caminho do desmatamento, da derrubada. Mas, com o passar do tempo, pós Operação Amazônia, essas elites fundiárias, elites agrárias, oligarquias, passaram a exercer também outras alternativas para derrubar a floresta de uma forma muito mais rápida, muito mais dinâmica. Aí vem a substituição do modo manual de derrubar pelo modo mecanizado. E, com isso, a derrubada, o desmatamento dentro da fronteira da Amazônia, dentro da fronteira do estado do Pará, ganhou uma proporção muito alta. Se transformou numa mácula que a gente vê hoje em dia. Por quê? Porque vieram outras formas de fazer isso, como, por exemplo, o correntão, né? Você já deve ter visto como é o correntão. Você tem 2 tratores, literalmente com uma corrente pesada, e que vai passando, vai puxando tudo que tiver pela frente. Então, é a forma, provavelmente, a forma mais agressiva de derrubar a floresta, que é o correntão. A forma mais agressiva, mais devastadora, por assim dizer. Bom, mas alguém pode perguntar, professor, mas a pecuária não é o único causador de desmatamento na região. De fato, eu nunca disse que era o único. Eu disse que era o principal. Por quê? Porque nós temos aqui o crédito rural como um dos elementos que provoca esse desmatamento. O crescimento econômico de áreas periféricas afeta diretamente o desmatamento. Quando o Brasil tem o seu crescimento em alta, você tem também desmatamento. Que mais? A abertura de estradas, transamazônica foi uma dessas, provoca desmatamento. Essa disputa recorrente que tem dentro do agrário, que leva, muitas das vezes, à acumulação primitiva do capital, é um dos causadores também. Ou seja, você tem aqui elementos institucionais, conjunturais, econômicos e sociais, causadores do desmatamento.
Por quê, gente? Porque se a gente analisar da década de 50, década de 60 até hoje, uma área, para o mercado, uma área desmatada vale mais do que uma terra florestada, do que uma área florestada. E grande parte dos desmatamentos que a gente tem visto, que são alvos de grilagem, que são alvo desse agronegócio que subverte as leis existentes, ocorre aonde? Dentro de terras públicas. Terras públicas, entre aspas, sem dono. Então, com isso, a propagação do desmatamento se torna muito mais significativa. Porque durante esses anos, falta aquilo que vocês estão estudando. Vocês serão mestres, futuros doutores, que é o quê? Exercer a gestão, o cumprimento de políticas públicas, cumprimento de ações que vão ou que podem mitigar os problemas em torno do desmatamento. Notadamente, o que a gente chama de gestão ambiental, ou, eu gosto de usar como sinônimo, governança ambiental. Então, a gestão ambiental, ela é um mecanismo extremamente importante para combater o desmatamento. Se você pegar, e eu até tive o cuidado de separar aqui, hoje, foi agora há pouco até, eu tive o cuidado de fazer uma subdivisão dos principais gestores que atuaram no combate ao desmatamento nos últimos anos. Você vai ver, eu já vou mostrar para vocês, que o elemento crucial para a diminuição do desmatamento, primeiro, foi o entendimento e a pressão exercida no âmbito internacional e da sociedade civil organizada do Brasil, que já não tolerava mais isso. Depois, o próprio mecanismo institucional vigente no nosso país passou a cobrar. Ministério Público, as secretarias de gestão, IBAMA, ICMBio, a universidade. E aí você teve uma série de programas de comando e controle do desmatamento que surgiram no Brasil. Por exemplo, muito se questiona da gestão ambiental nos últimos anos, se foram eficazes ou eficientes. Certo? E aqui o objetivo desse gráfico, que foi essas setas, né, marcadas de preto, e seus respectivos nomes, quem colocou fui eu, mas o gráfico em si é do INPE, tá bom? Então, o que isso aqui mostra para a gente? Independente da orientação política, se é de esquerda ou direita, que em todos os momentos onde você teve a gestão ambiental como mecanismo para reduzir o desmatamento, você teve também uma diminuição desse desmatamento. Chegar a zero, né, desmatamento zero, talvez seja algo muito difícil. Alguns falam uma verdadeira utopia. Mas os mecanismos de governança ambiental foram essenciais para combater o desmatamento na Amazônia nos últimos anos. Em especial no período de redemocratização do país, na nova república.
Eu não vou citar aqui todos, mas na gestão da Marina Silva, por exemplo, ela fez o que a gente chama de gestão ambiental participativa ou governança participativa. Vocês podem estar estranhando, né? Por que o valor tão alto aqui? Foi no momento onde a gestão do ex-presidente Lula institucionalizou um programa de combate ao desmatamento. Então, naquele momento, a mensagem foi dada lá de cima, e tanto os players presentes na Amazônia, como, vamos dizer assim, os outsiders que ficam ali só esperando uma resposta do mercado, uma resposta política, todos esses, de forma geral, quando sentiram que os mecanismos, principalmente os mecanismos institucionais de punição, passariam a ser exercidos na região, eles aproveitaram para aumentar a escalada do desmatamento. Aí, qual foi a dinâmica de gestão da Marina? Chamava, né? Olha, chamava o pecuarista, chamava ONGs, fóruns, academia, agronegócio, aqui já o agronegócio, sentava na mesa, vamos conversar, olha, o que a gente pode fazer aqui, o que a gente pode fazer lá. Somado a toda essa conjuntura que eu falei anteriormente, de pressão da sociedade, pressão internacional, aí você tem uma diminuição do desmatamento. Você tem a institucionalização da rastreabilidade da cadeia bovina. Para quê? Para mapear a origem, né, do animal. Por quê? Porque a cadeia de pecuária, muitas das vezes, ela ocorre de forma clandestina. Ela subverte a ordem natural dessa cadeia. Por quê? Porque tem algum desvio, ela é mandada para algum outro local, o animal é abatido de áreas onde você tem uma presença muito grande de desmatamento, ilegal, portanto criminoso, e, em muitos casos, em propriedades rurais que colocam seus trabalhadores em condições análogas à escravidão. Então, quando houve um endurecimento, rastreabilidade da cadeia bovina, guia de trânsito animal, GTA eletrônica, né? E outros tantos que a gente observou, não só a nível federal, mas a nível estadual e municipal, você teve uma diminuição lenta e gradativa do desmatamento na nossa região. Isso reflete, primeiro, a importância do gestor. Porque quando a gente fala em gestor ambiental, é possível também a gente compreender esse gestor público que não necessariamente está na área de meio ambiente, mas entende a importância de políticas públicas sérias, entende a importância de trabalhar um ordenamento jurídico-institucional independente da orientação ideológica para lá ou para cá. E aí, com isso, você consegue reduzir a escala do desmatamento, né? Hoje em dia, vamos pegar aqui os últimos anos, os últimos meses, o que a gente tem observado primeiro, uma triste constatação, que o Pará e o Mato Grosso continuam os líderes do desmatamento na nossa região, na Amazônia, né? São os dados
da série mais recente que eu peguei, do INPE, inclusive isso é fruto de um artigo que foi aprovado e vai se transformar num capítulo de livro pela Associação de Economia Ecológica, a EcoEco, junto com a Associação Keynesiana do Brasil, e o trabalho foi justamente mostrar como esse processo de desmatamento influenciou a dinâmica do desmatamento, das queimadas, que é um outro problema que a gente não teve tempo, não vai ter tempo de ver agora, nos últimos anos. Então, você vê aqui, olha, Pará e Mato Grosso sempre ocupando os maiores indicadores de desmatamento. A primeira razão disso são os estados que possuem os maiores rebanhos bovinos, um dos maiores rebanhos bovinos no Brasil. Né? O Pará, se não me falha a memória, é o 5º ou 4º, certo? E lá tem uma pecuária que acaba tratando o ambiente não como algo que deve ser visto através de uma relação indissociável do homem com ele, né, com os recursos naturais, mas sim com um mercado mesmo. Vai ao encontro daquilo que eu falei anteriormente, né? Para alguns, para o mercado, vale muito mais uma área desmatada do que uma área florestada. É essa lógica que a gente precisa mudar. Então, você vê aqui que o desmatamento nos estados da Amazônia Legal continua muito alto. Se vocês me perguntarem, nesta gestão do governo federal, gestão do governo Bolsonaro, como está a situação do desmatamento, ela está aumentando gradativamente. Houve uma desmobilização muito grande das instituições que faziam esse controle, esse comando e controle na nossa Amazônia. Então, INPE, IBAMA, ICMBio. Quando você avalia uma área onde eu falei lá no início, o braço do Estado demora para chegar, você dificilmente vai ter um poder de repressão, um poder de ajustamento de conduta que seja rápido e eficiente no comando e controle desses problemas. Então, quando você vai para essas regiões, no sul e sudeste do Pará, no oeste do Pará nem tanto, mas no sul e sudeste, ali onde a gente chama de arco de desmatamento, que já não é nem tanto arco de desmatamento, já se espraiou. Mas quando você vai para alguns municípios da Amazônia Legal, a sensação que você tem é, primeiro, que a lei não chega, e segundo, que a punição é muito demorada e acaba compensando você desmatar. E isso tem sido muito recorrente nesses 2 últimos anos aqui na Amazônia. O estado do Pará continua liderando o ranking do desmatamento. E como nós estamos falando de uma área de fronteira, que essa é a mensagem que vocês precisam compreender, a Amazônia, o estado do Pará, não exerce mais os mecanismos que foram feitos no passado, mecanismos de ocupação, colonização dirigida, colonização espontânea, a Berta Berg sempre fala. Hoje nós podemos dizer que existe uma fronteira controlada e aberta para ocupação ou ajustamento desses players. Mas o fato é que o desmatamento aumentou, que essa mácula continua recorrente, e com isso nós temos novos elementos para estudar, novos elementos para aprender
dentro dessa loja. Eu posso depois passar para o professor Eduardo esse artigo que vai ser publicado, né, esse capítulo de livro, que tem uma discussão mais atual, uma discussão mais contemporânea, e também posso me colocar à disposição para a gente debater isso em um outro momento, talvez com a série de 2020, né, toda fechada, toda já discutida. Na quarta-feira, parece que o IBGE vai emitir um novo relatório para ver como a Operação Amazônia de hoje, né, não é a Operação Amazônia da década de 60, mas a Operação Amazônia de hoje, que é exercida pelos militares de controle, né, do desmatamento na região, se surtiu efeito em tempos de pandemia. Certo? Então é isso, gente. Acho que eu já falei bastante. Já são o quê? Já são 8h30. Acho que eu já passei até do horário aqui que o professor Eduardo tinha me dado. Ele falou para mim 1 hora. Mas a gente vai falando, vai falando. Tem algumas coisas que eu eventualmente passei batido. E eu fico à disposição, gente. Podem me procurar agora, podem mandar suas perguntas, suas dúvidas, podem me procurar depois também. Eu vou deixar aqui meu e-mail para vocês entrarem em contato. E é isso. Obrigado, professor Eduardo. Agradeço muito por estar prestigiando o meu trabalho. Agradeço também à turma por essa oportunidade e fico à disposição para a gente conversar agora. Tá bom? Obrigado, gente. Muito bom, excelente. Na verdade, quem agradece somos nós, professor André. Principalmente porque você tem se demonstrado um excepcional pesquisador. Você tem contribuído bastante com questões que são fundamentais para o desenvolvimento da Amazônia. Nós que fomos agraciados com a sua apresentação, os alunos também tiveram acesso, além dos 2 artigos, na sua brilhante tese de doutorado, e eu comentei com eles que você foi, talvez, um dos autores, se não o autor pioneiro em trazer essa discussão institucional para analisar a questão da formação econômica da região amazônica. E isso precisa ser reconhecido, isso é algo que você realmente fez com bastante propriedade na sua tese de doutorado. Eu abri as inscrições aqui no chat, eu acho que a sua apresentação ela foi tão instigante que tem uma série de inscrições aqui. Eu vou moderar as inscrições aqui, pedindo que por favor, as pessoas sejam objetivas. Mas antes de passar a palavra aqui, nós temos aqui o Catete, do Alisson, o Elias, inscritos aqui. Eu queria que tu explorasses um pouco mais, André, porque eu considero fundamental, e você abordou tanto na tua tese quanto nos 2 artigos com muita propriedade, essa visão da Amazônia como instituição, ou, fundamentalmente, a questão da fronteira como instituição. Você coloca lá, e isso é uma ideia que eu acredito claramente nisso, não tem como entender a Amazônia senão como conceito de fronteira. E a fronteira, ela é uma instituição. E continua sendo uma fronteira. Então, se a gente não conseguir entender esse conceito de fronteira enquanto instituição, nós não vamos conseguir entender toda a dinâmica de desenvolvimento ou de subdesenvolvimento da Amazônia. Teria como falar um pouquinho mais para a gente sobre isso, para a gente até apropriar mais? Sim, claro. Olha só, o Graziano, professor Graziano da Silva, lá da Unicamp, né, ele costumava dizer, primeiro, que a gente tem que ter muito cuidado, porque a fronteira ela não é necessariamente uma região, vamos dizer assim, afastada ou distante dos polos considerados desenvolvidos, né? Mas no caso da Amazônia,
isso eu coloco, inclusive, na minha tese de doutorado. No caso da Amazônia, ela é fronteira também do ponto de vista do capital. Justamente porque a relação onde ela está envolvida é uma relação social de produção capitalista. E nestas circunstâncias, você tem uma fronteira econômica, uma fronteira social, que é muito diferente da fronteira física ou da fronteira geográfica que a gente costuma entender. E se era uma relação social de produção que veio respaldada por todos esses elementos institucionais contidos na Operação Amazônia, ela também deve ser vista como uma sociedade, uma estrutura de uma sociedade em busca, talvez não de uma identidade, mas de algo muito próximo de uma democracia, de um acesso mais livre às terras, tá? Que hoje em dia, além da especulação, o preço da terra nua está muito alto, então dificilmente uma família de baixa renda vai conseguir comprar uma terra. Então, a Amazônia Legal é produto da criação do Estado, é produto institucional da criação do Estado, quando entendeu que para fornecer os elementos de ocupação e de dinâmica do capitalismo para cá, precisou também fornecer os elementos institucionais que conduziriam esse processo. Daí o porquê da gente ter tido, de uma só vez, a Sudã, o BASA, e buscar, talvez, criar uma espécie de véu, o INCRA. Porque, aos olhos dos migrantes, das famílias de baixa renda, das famílias que para cá vieram, aquela fronteira foi oportunidade, foi um elemento criado no imaginário de que teria uma oportunidade de crescer, de ter sua terra, de ter sua casa, de fazer valer o elemento básico do capitalismo, que é o quê? Respeito aos direitos de propriedade privada capitalista. Os contratos. Sem contrato você não tem. E aí o que mais se vê na fronteira, mesmo passando todo esse tempo, é o quê? A inexistência ou a fragilidade, talvez esse é o termo correto, a fragilidade institucional do cumprimento dessas regras do jogo nos termos do Douglas North. Por quê? Porque na fronteira você tem as instituições formais, mas também tem as instituições informais. Os códigos de conduta foram criados, as culturas foram entrelaçadas. Paragominas, um exemplo clássico disso, né? É a junção de quê? Né? Pará, Goiás e Minas Gerais. Então, coloca isso num caldeirão, né? Acontece aquilo, Eduardo e turma, que o José Souza Martins fala, né? O embate entre a frente de expansão das famílias, dos poceiros, dos imigrantes, e a frente pioneira. Só que todo mundo, quando fala em pioneiro, acha que é o pioneiro porque foram as primeiras famílias que estavam aqui, o povo mais humilde, a galera que estava ali próximo. Mas não, é pioneira do ponto de vista do capital, é pioneira dos bancos, das indústrias que estavam já disputando esse mercado. E aí, meu amigo, é porrada, não tem outro jeito. Porque a fragilidade, dessas regras do jogo acabou permitindo toda essa confusão que a gente vê com desmatamento, com outros problemas, nos termos da acumulação primitiva na nossa região. Muito bem, vou passar a palavra para o Catete, em seguida do Alisson. Sou André, Eduardo, obrigado.
Parabéns aí pela sua palestra, a sua tese de doutorado é muito instigante mesmo. O professor Eduardo conversa muito com a gente sobre a questão da teoria institucional, e lá o senhor dá uma visão. Algumas coisas ficaram até mais claras e algumas outras deram um pouquinho diferente do que a gente tem estudado. Mas a pergunta que eu queria lhe falar, pela sua experiência, né, que o senhor tem, eu ouço sempre falar que a quantidade de desmatamento, de áreas desmatadas, já principalmente no estado do Pará, ela é suficiente para ter uma produção sem mexer mais nada na floresta, não precisaria, poderia-se até se recompor parte da floresta se usasse uma racionalidade que eu não sei se é a racionalidade que o senhor acha que deve ser usada, né? Mas se usasse uma racionalidade para poder explorar essas áreas, era possível? A gente tem alguns projetos que andam nesse passo aí, mas talvez não tão, assim como o próprio projeto da Natura, Agropalma, né, e outros projetos que têm trabalhado essa questão aí de procurar não trabalhar mais. Qual o grande problema que nós temos hoje em relação a essa questão, pela sua experiência, professor André? É verdadeiramente a especulação no sangue? É uma falta de instituições fortes para poder garantir essa organização? Como é que o senhor vê essa questão? Olha só, Antônio, primeiro, obrigado pelo devotado respeito e cordialidade que você teve comigo. Existem vários motivos, viu, Antônio? Porque aqui próximo, no Mato Grosso do Sul, os pecuaristas de lá estão trabalhando com uma pecuária de corte em regime intensivo e semi-intensivo, certo? Então, confinamento dos animais, né, diminui, e com isso a derrubada da floresta também. Só que isso, meu amigo, exige uma ruptura, primeiro com o modus operandi atual, que depende de outros players, e são players que necessitam dessa dinâmica, quase que uma imposição desses players para a manutenção dessa dinâmica, que, volto a dizer, é ilegal, portanto criminosa, mas também houve por lá uma intervenção das principais instituições para buscar, junto aos pecuaristas, essa mudança de perspectiva mais pró-sustentabilidade, certo? Aqui no Pará, a gente tem uma série de iniciativas desse tipo. O Ministério Público já exerceu vários termos de ajustamento de conduta, já fez vários TACs, inclusive com grandes redes de supermercado, né? Você teve no passado Pão de Açúcar, Carrefour, lojas, marcas importadas, né, de vestuário, que compravam dessa cadeia do desmatamento, como a Timberland e a Nike, fizeram contratos, se comprometeram a não comprar mais. Porém, Antônio, eu acredito que, assim, existem várias formas de você buscar tirar o maior proveito da floresta sem a necessidade de você derrubar. Por exemplo, fitoterápicos, certo? Os fitoterápicos, além de ter uma repercussão positiva por ser algo que não tem nenhuma, vamos dizer assim, intervenção no seu processo industrializada, também dá oportunidade para os povos da floresta, para as comunidades quilombolas, comunidades que participam desse processo de atuação mais sustentável, de obter lucro. Então, é possível você fazer a adoção de um modelo sustentável. É possível você reduzir o custo ambiental disso. Porque
muitas vezes, quando a gente analisa o desmatamento, a gente pensa assim, houve o desmatamento na região, então houve perda da floresta. Mas, por trás dessa perda, tem também o custo social. As mazelas provocadas pelo homem nos recursos naturais, eles não afetam só a biodiversidade, eles não afetam só os recursos naturais, mas eles aprofundam a desigualdade, a pobreza, porque tiram, de alguma forma, a renda dessas pessoas que insistem em manter esse modelo de desenvolvimento mais sustentável com a floresta em pé. Então, Antônio, eu estou falando de já falei da pecuária de corte semi-intensivo, que pode ser uma alternativa, mas precisa ser subsidiada, certo? Precisa ser subsidiada, porque é um custo alto. Mas os fitoterápicos extraídos da floresta amazônica pode ser uma alternativa também. A mudança maior, na verdade, é aqui, ó, é da mentalidade, de entender que você tem um limite. O limite está batendo bem aqui. Não tem mais como você colocar um colchão, né, uma espécie de colchão social, colchão ambiental, que vai amortecer esse custo da derrubada da floresta. Porque a tendência é não só aumentar o efeito de especulação, mas também cortar qualquer possibilidade de recuperação dessas áreas deflorestadas, dessas áreas desmatadas. E o custo disso é muito alto. Então, por que não exercer uma gestão que tenha como mecanismo fim, se não a manutenção em sua íntegra, né, na sua ampla maioria, mas também a sua derrubada de forma eficiente, de forma eficaz. Olha, se houver derrubada, apenas na área onde é permitida, por lei, fazer isso. Nada mais, nada menos. Com isso, você cria uma mudança de percepção na cabeça do pecuarista e também dos outros players que se envolvem diretamente nessa prática. Agora, é algo que demora muito, tem um custo muito grande de aprendizado e que vai exigir aquilo que o Douglas North fala, né? A evolução do sistema precisa obrigatoriamente envolver a evolução das instituições que fazem parte desse sistema. Certo? É isso. Catete, você está satisfeito? Quer fazer alguma réplica, tréplica? Eu tô satisfeito com a pergunta, mas eu satisfeito com a resposta, mas tem uma questão que que foi levantada pelo professor, que ela me instiga muito, que é a questão do custo da Zona Franca e o resultado que ela gera. E isso me instiga muito, é um custo muito alto para o país, as renúncias fiscais de lá chegam de 20 a 30 bilhões de reais ao ano. E a geração de desenvolvimento para a região, eu não vejo uma proporção com tudo isso, mas eu vou me permitir, professor, a não deixar com uma pergunta, porque tem outros colegas. Muito obrigado, senhor Eduardo, pela oportunidade. Muito bem, vou passar a palavra para o Alisson. Do Alisson, câmbio. Tá sem som do Alisson. Desculpa, eu estava aqui falando sozinho. Boa noite, professor André. Antes de mais nada, eu reforço os elogios do colega Catete, do professor Eduardo. A minha dúvida era um pouco mais metodológica, né? Não é sobre um assunto específico. Como a gente está nesse processo de maturação acadêmica, né, de início de mestrado, então eu acho importante a gente aprender um pouco com a experiência do outro, né? Na sua tese, quando eu estava lendo, eu já fiquei com essa dúvida, e aí o senhor deu até uma pista a respeito dela, quando o senhor falou que estava escrevendo uma dissertação,
foi com relação a esse processo, né, histórico, econômico, que foi abordado e que o senhor até mencionou aí ao longo da sua apresentação, né. Lá no marco teórico da sua tese, o senhor utilizou o Turner, né, ele teve, para construir a teoria dele, ele teve que superar algumas concepções histórico-institucionais que eram, digamos assim, prevalecentes nos Estados Unidos, né, e ele teve que fazer isso para poder concluir, né, para poder elaborar a sua teoria. E aí eu entendi que o senhor buscou, né, aproximar essa teoria do Turner para a região amazônica, com foco aqui no estado do Pará. Então, consequentemente, o senhor também teve que lutar, né, teve que vencer aí algumas concepções histórico-econômicas que são prevalecentes no Brasil, que geralmente concentram-se ali no Centro-Sul, né, a história do Centro-Sul como o marco ali da nossa trajetória institucional brasileira. E na última aula, a gente comentou, né, que é um pouco difícil, às vezes, a gente encontrar dados e fontes históricas um pouco mais sólidas, específicas, da região amazônica. Então, eu gostaria de saber se no seu trabalho o senhor sentiu também essa dificuldade, se sentiu como o senhor lidou com isso, e se de alguma forma isso afetou nos resultados da pesquisa. Obrigado, do Alisson, obrigado aí pelo respeito aí colocado nas palavras do trabalho desenvolvido na tese. Então, vocês devem ter reparado que, assim, eu coloquei, né, um background teórico, histórico, e lá no final foi o instrumental estatístico-econométrico que eu utilizei, né, métodos, né, que a gente chama de métodos quantitativos, certo? Foi uma forma de confirmar aquilo que a teoria, que a história e que a prática estava mostrando, né? Mas no meu caso, primeiro, eu quis sair disso que você colocou, de uma visão mais ortodoxa, mais de mainstream, porque o Turner é um cara, é um autor assim completamente, um estudioso completamente oposto que os tradicionais, do que os estudiosos de fronteira da sua época, e também é um autor que tem uma resistência muito grande por conta dos brasileiros, né? Eu já falei aqui, o José de Souza Martins, o Otávio Guilherme Velho e tal. Então, eu me considero, inclusive, ouço dizer, um defensor do Turner, porque eu entendo as ressalvas que os autores colocam em relação ao que aconteceu na fronteira dos Estados Unidos, o que está acontecendo na fronteira da Amazônia, mas se nós ficarmos desprovidos dessa cobrança em torno do seu objeto de estudo e analisar o alcance do Turner, quando ele fala de democracia, quando ele fala de ocupação, a gente vai, sim, se permitir a entender o Turner como um cara que pode contribuir com os estudos de fronteira na Amazônia. Por exemplo, se nós pegarmos as teses, como você falou lá, pegar a tese de fronteira do Oeste e do bandeirante brasileiro, né, período colonial, a gente vai ver que tem uma série de diferenças. Talvez a de um resida na necessidade de buscar fortuna de forma mais rápida, de buscar ouro, o que mais? Pedras preciosas, essas coisas. Mas, no caso daqui do Brasil, uma das motivações e que serve com poder de explicação para entender esse processo de ocupação da Amazônia é também a frente, que a gente chama de frente dos sem terra. Não confundir com o movimento, mas a frente dos sem terra, das pessoas que vieram para cá em busca da terra, em busca de chamar algo de seu,
de ter o título de proprietário da terra. E esse que foi o maior problema que eu encontrei do Alisson. Porque nas pesquisas em loco que eu fiz, com algumas famílias de assentados, o que eles argumentavam? Professor, infelizmente, existe um problema, que é o problema da grilagem. Então, muitos amigos meus, nesses relatos, né, eles contando, tinham o título de proprietário da terra, mas por interferência política, diria até jurídica, perdiam esse título porque alguém com mais influência subvertia a ordem. Certo? Então, vamos pegar aqui no oeste lá dos Estados Unidos, em algumas regiões de fronteira, onde se fala, né, na construção, por exemplo, daquele muro de separação da fronteira. Quando se buscou fazer algo do gênero, vamos conversar aqui com as famílias. Muitas delas bateram o pé e disseram que não iam se mudar, que não iam fazer. Por quê? Porque tem o direito adquirido de gerações para gerações. Então, aquilo que foi construído na fronteira, que foi essa questão da democracia que o Turner fala, foi mantido o sentimento nacionalista. Você vê lá o Texas, né, o povo do Texas, tem toda uma construção, uma identidade cultural. E muito disso se deu nesse processo, que é muito diferente do Brasil, por conta dessa insegurança jurídico-institucional. Então, esse foi o meu maior desafio, trazer o Turner para o debate. É um autor que já sofre assim, um certo descredenciamento, porque o seu objeto de estudo é outro, trazer ele para cá, e eu, na condição de pesquisador, desenvolver algo diferente. Eu estou, até hoje, buscando e pretendo concluir, com o lançamento de um livro, uma tese onde a teoria que eu estou tentando encontrar e apresentar é uma teoria do desmatamento, que hoje nós não temos. Nem existe. Então, eu estou tentando, de alguma forma, através de uma série de elucubrações desses materiais, tese de doutorado, pós-doutorado, dissertação de mestrado, contribuições de vocês, construir uma teoria do desmatamento para a Amazônia. Certo? É isso. Tá ótimo. Obrigado, professor. Bom, Karina Pingarilho. Professor? Pois não, Elias? Tinha um Elias antes. Ah, é verdade. Desculpa, Elias. Você, depois é Karina. Professor, olha, muito obrigado pela apresentação, maravilhosa mesmo. Instigou muito algumas coisas, algumas reflexões a respeito de algo que a gente já estava pesquisando, debatendo, já estava sendo estudado. E ampliou muito esse campo de visão da gente, principalmente, né, nesse critério dessa expansão, né, da fronteira amazônica. Deixa eu lhe perguntar, quando a gente olha a visão da governança para as instituições dentro desse processo, né, parece que ela tem uma dualidade de se verificar que a governança, mesmo ela sendo aplicada, ela tinha seu lado positivo e um lado negativo. Quando parece que, mesmo ela sendo exercida em seu pleno estado de governança, ela estava sendo influenciada por motivos geoeconômicos ou geopolíticos, né? Assim por alto. Essa percepção, ela realmente é válida? Quando a gente pensa que a governança em si, por exemplo, só ela, talvez não fosse suficiente na construção de um cenário amazônico desenvolvido, mas ao mesmo tempo que a ausência dela, em muitos casos, também traria mais retrocesso dentro dessa construção.
É, é um negócio muito complicado, porque, Elias, a gente está falando de uma região, de uma área onde muitos municípios são afastados do polo, né, da capital. Então, a repercussão jurídico-institucional de uma ação que venha de cima para baixo já demora a chegar aqui, na capital. Quanto mais chegar lá. E existe uma outra coisa que eu consegui perceber na tese de doutorado, que é assim, as estruturas de governança, elas não podem ficar restritas somente aos aspectos de arranjos institucionais, de arranjos que vão fornecer as regras do jogo. Elas têm que servir também para tratar de outros problemas que a própria estrutura de governança não consegue lidar numa região como a nossa, como, por exemplo, o respeito aos contratos, o respeito às regras do jogo. Por isso que você tem que ter um elemento que vai reduzir os custos de transação disso. O Douglas North fala, que o Williamson fala sempre. Por quê? Porque no momento que você oferece uma contrapartida para o pecuarista, por exemplo, olha, Elias, ao invés de você desmatar tantas áreas, você vai manter essas áreas, essa floresta em pé. E o que eu ganho em troca, André? Você vai ganhar aqui um subsídio no valor de X reais que vai compensar a introdução dessa nova dinâmica na região. Uma mudança na tua visão de pecuária. Mas, acima de tudo, o que vai garantir que isso seja respeitado em tese, um contrato, em tese, aquilo que eu, enquanto Estado, posso oferecer para ti, para que, no final, tu respeite aquilo, tu siga aquele ordenamento, né? E o novo institucionalismo econômico, ele tem como um dos grandes trunfos compreender o papel do Estado quando está uma bagunça, quando você tem lá uma briga generalizada para os novos economistas institucionalistas, o Estado pode intervir e organizar aquele ambiente. Então, nesse contexto, eu não vejo outra alternativa a não ser usar a gestão ambiental ou a governança ambiental como um elemento para além das políticas públicas, como um elemento que pode servir também para o respeito às regras do jogo. Através do quê? Através dos contratos, através de uma maior participação do Estado, através de uma intervenção, que não significa que alguém vai se sair pelo outro, apenas dar o ordenamento daquilo, mostrar, olha, você não está seguindo a lei. Não está seguindo a lei? Está fazendo isso de forma ilegal? É crime. Pronto. Punição. Multa. Segue o jogo. Aprendeu? Então, beleza. Então, vamos aqui fazer uma outra coisa, um bem bolado, para as coisas mudarem. Então, é nessa perspectiva que a gente tem que entender. Até porque, gente, o desenvolvimento econômico, pelo menos eu entendo dessa forma, ele precisa conciliar o quê? Eficiência econômica, equidade social e prudência ecológica. Em outras palavras, ele precisa entender a importância de você ter um ambiente onde o desenvolvimento sustentável não é apenas uma utopia, é algo que pode ser, sim, aplicado para o Brasil, para a Amazônia, desde que você entenda a dinâmica das coisas que acontecem na nossa região, que é algo bem difícil. Certo, Elias?
É isso. Obrigado, professor. Vamos lá, a última participação, pessoa escrita, Karina Pingarilho, por favor, você tem a palavra. Boa noite. Boa noite, professor Oi, André. Karina. Queria agradecer pela contribuição, pelo enriquecimento do nosso conhecimento, né? Me sinto grata. E só fazer se eu acompanhei o raciocínio. Existe uma narrativa de que a Amazônia precisa ser explorada, que os recursos explorados trariam desenvolvimento, traria renda e desenvolvimento para a Amazônia, que bastaria exploração e melhor exploração dos recursos da Amazônia. Só que a sua apresentação demonstrou, inclusive pelos gráficos, que apesar de toda essa exploração que está acontecendo no momento, isso não está acontecendo. A gente está tendo um aumento de exploração e o desenvolvimento da região e renda na região, principalmente nas regiões onde estão acontecendo essa exploração, não está acontecendo. Né? Porque, em tese, se eu estou explorando esses recursos, aumentando a exploração desses recursos, traria um desenvolvimento ou uma renda, pelo menos, para a região onde está sendo explorada. Então, é nesse sentido que eu faço essa pergunta ao senhor para comentar que foi nesse sentido que alcançou o meu raciocínio. Então, se eu estou correta, né? Obrigado, viu, Karina? Obrigado mesmo. Eu vi que você estava lá anotando e tudo mais. Então, Karina, assim, existe o lado, vamos dizer assim, que entende a Amazônia como uma espécie de produto, que entende o meio ambiente como uma mercadoria, como um produto, certo? E, por isso, tudo acontece pelas livres forças de mercado. Oferta, demanda e tudo mais. Porém, é aí que eu peço uma atenção, não só sua, de todos. Quando eu apresentei o modelo na minha tese de doutorado, modelo estatístico, econométrico e tal, robusto, uma coisa assim, toda, foi para respaldar uma ideia que eu havia pensado, construído, mas que se limitava a ser um instrumental. Porque, via de regra, por mais bem elaborado que seja o teu modelo econométrico, mais robusto que seja, ele sempre vai trabalhar com proxies. Proxies são aproximações da realidade. E a realidade você só conhece vivenciando ela. Se não dá para você fazer isso em loco, você pode fazer isso através de livros, artigos, trabalhos, ouvindo, aprendendo. Mas a grande questão é que, se você tem esse modelo que privilegia o mercado, você tem um outro que é oposição direta a esse modelo. Porque se na Amazônia, durante muito tempo, o business as usual prevaleceu, os negócios que determinam as ações, agora a dinâmica é outra. As pessoas mudaram, tudo mudou. Tem um autor, o John Maynard Keynes, que ele, uma vez indagado por alguns economistas a respeito das mudanças dele, perguntaram para ele por que você havia mudado. E ele, de bate-pronto, respondeu: quando os fatos mudam, as minhas opiniões mudam também. Então, esse modelo já alcançou seu limite, até porque existe um limite na exploração dos recursos naturais da Amazônia. E se você mantiver esse patamar de crescimento que entende a Amazônia como uma mercadoria, portanto, um produto, a tendência de termos o esgotamento desses recursos aumenta. E, com isso,
a possibilidade de ampliação da desigualdade social, da pobreza também, quando você pode adotar um modelo de um sistema econômico sustentável, que entende que é preciso dialogar com o mercado, mas que enxerga através de políticas públicas, através do que vocês estão fazendo, gestão. Um mecanismo não para sabotar o meio ambiente, mas sim para orientar determinações que possam implementar um modelo que vai beneficiar tudo e todos. E, acima de tudo, tirar essa alcunha que, durante muito tempo, a Amazônia carregou, de ter sempre uma parte do corpo, né? É o pulmão do mundo, o coração do mundo, as costas do mundo. Não. São Amazônias que precisam ser tratadas de acordo com as suas especificidades. E é em cima disso que a gente tem que trabalhar numa gestão, que eu entendo que o melhor caminho para buscar esse desenvolvimento com eficiência econômica, com equidade social, com redução da desigualdade, é fazer essa gestão mais participativa. Porque aí você consegue ouvir também quem está excluído pelo sistema. Certo? Era isso. Muito bem, professor André. Eu quero, mais uma vez, agradecer a sua brilhante participação. Quem teve a oportunidade de ler sua tese e seus 2 artigos, eu tenho certeza que tem uma visão muito diferente do papel da fronteira, da questão da dinâmica agrária, da questão das instituições como elemento de ordenamento do espaço, inclusive, de construção de uma trajetória de sociedade. Eu tenho certeza que essa não vai ser a última participação sua. Nós vamos ter oportunidade de lhe convidar novamente, até porque o conjunto de conhecimento que você tem acumulado é muito rico, é muito vasto, e a gente espera contar com a sua participação em outras oportunidades. Eu acho que, em nome da turma, eu quero te agradecer, e certamente não encerra aqui. Nós vamos ter oportunidade, em algumas dissertações, ter a tua presença, os teus comentários, as tuas contribuições. Enfim, eu passo a palavra para você fazer as suas considerações finais, e após as suas considerações finais, a nossa aula está encerrada, e eu encontro os alunos na próxima quarta-feira, às 17 horas. Eduardo, o professor Eduardo, só tenho que te agradecer pelo convite, agradecer aqui a turma, as perguntas. Eu vi aqui, né, no chat que alguns alunos mandaram algumas perguntas, estou agradecendo os comentários positivos. O Sérgio, peço para o Sérgio me procurar depois por e-mail ou mesmo pelo WhatsApp para a gente bater esse papo, né? Esse canal de comunicação fica aberto para qualquer um que quiser também conversar, discutir, falar um pouco da Amazônia, falar dos seus problemas. E é isso. É muito importante essa dinâmica de aula que você está propondo, porque permite você ter essa junção, não só de expertise, de conhecimento, mas também algo que vai fortalecer as ideias para a construção da dissertação de mestrado da sua turma, dos seus alunos. Então, te parabenizo por isso, agradeço aqui a turma, as perguntas foram excelentes. Fico à disposição para empreitadas futuras. Um abraço a todos, saúde e até mais. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Obrigado, professor André. Boa noite a todos. Até quarta-feira.